A ideia é que vocês apresentem um pouco como é que vocês olham para o trabalho de vocês, o que vocês gostariam de destacar para que a gente possa mostrar isso pelo portal, para que a gente possa ter esse material pensando no 1º de maio, Dia do Trabalhador, que é uma data importante para o sindicato, para a categoria e para os trabalhadores como um todo. Né? O convite é esse, trabalhar para mim O trabalho, na minha opinião, é acrescentar algo mais na nossa vida, para levar para os nossos filhos, para nossas raízes, é lógico. Vem, não quer vir e tenta atrapalhar as pessoas que têm esses ideais. Eu acho que isso daí atrapalha um pouco. No personagem da história de hoje, vamos conhecer um pouco mais da companheira Maria Eugênia, ex-diretora do Sintel Rio, que entrou para a categoria em 1978. Muito atuante no sindicato, ainda hoje dá sua contribuição na comissão especial do Departamento dos Aposentados do Sintel. Conheça agora Maria Eugênia Oliveira. Olha, eu entrei na Telerge, né, através de concurso. Em 78 eu entrei como datilógrafa, foi a minha primeira, datilógrafa. Depois concurso interno, aí eu passei para o auxiliar administrativo 1, 2 e 3, depois para agente de serviço. Agente de serviço trabalhava com o público, 02, né, mas não era telefonista. De novembro de 78 a fevereiro de 2001. Quando eu entrei na Telerge, eu já vislumbrei, a primeira coisa que eu fiz foi me sindicalizar. Me sindicalizando, eu comecei a participar de comissões, comecei a vir às assembleias, eu participei de todas as assembleias, mas nós, na época, estávamos com um presidente que já estava há muitos anos, na época, inclusive, chamava-se, né, presidente, muitos anos no sindicato, e aí veio uma proposta nova, né, de pessoas mais novas que queriam uma mudança, né, fazer uma mudança daquele marasmo que era o nosso sindicato. Aí teve até uma chapa, mas essa chapa era até muito radical e a nossa categoria ela não soube lidar bem com essa, né, com essa transição. Aí foi até uma derrota. Aí depois nós fizemos uma chapa mais de coalizão. Aí veio Santana, né, como presidente na época, e vieram outras pessoas e eu fui convidada a ser. Eu fui diretora de base. A diretora de base, ela trabalha durante o dia, né, na Telerge, eu trabalhava durante o dia, e de noite a gente vinha para o sindicato. Então, para poder fazer, né, para poder participar, fazer todas as campanhas, as campanhas salariais e tudo. Foi assim que foi, através da chapa Unir, que foi chapa 6, na época, que conseguiu vencer as eleições. Mas um trabalho muito importante que a gente foi até o Francisco Isidoro, né, que hoje em dia até está no financeiro. Ele deu uma ideia da gente fazer MDI. MDI seria uma malha de divulgação interna. Nós nos reunimos aqui e nós fazíamos assim, o que hoje em dia é e-mail, Facebook, na época não era, né? Nós fazíamos assim, correspondência para todas as pessoas da categoria. Falando, nosso trabalho era acompanhar jornais, né, para saber o que interessava no mundo, né, da classe trabalhadora, o que interessava, e a gente mandava, a nossa comissão mandava para a casa de todas as pessoas, de todos os trabalhadores. E com isso era ótimo, porque a gente tinha um laço com as pessoas. E nessa malha de divulgação interna, nós tínhamos aquele grupo, eram pessoas, várias que a gente mandava, essas pessoas assim tinham a gente até como até um certo amigo. Aqui dentro do sindicato, entrando em contato com eles na casa deles, através de uma correspondência. E ali a gente sabia de muitas histórias, muitas conversas, muito bate-papo, nós sabíamos a situação financeira de um ou de outro, a doença, a morte, né? E nós tínhamos até na época eu não sei onde foi parar, mas nós tínhamos até um livrinho contando as histórias que aconteciam, histórias muito interessantes. Coisas interessantes também, a gente fazendo piquete de greve, né? E nós tínhamos uma colega Graça, grávida, né?
E ela fazendo piquete, e a gente tendo que passar a noite toda, né? Segurando aquela faixa, e o colega chegava, ou a colega chegava para furar, e a gente falava, você vai ter coragem de fazer isso? Ah, mas o meu emprego está em risco. Eu falei, o seu está em risco, mas você tem uma desculpa. Você não entrou para trabalhar porque tem uma pessoa te barrando. E o meu? Por que será que eu estou aqui? Então, eram coisas que a gente fazia, né, e coisas marcantes. Teve a primeira passeata na Rio Branco, foi uma coisa assim, estrondosa, porque até então os telefônicos não eram ninguém. Os telefônicos não existiam. A passeata era de quê? Campanha salarial, né? Campanha salarial. E os telefones, era assim, o que aparecia de telefonia eram as TVs, né? Aquele conglomerado do Roberto Marinho, a Globo e tal. Mas o trabalhador por trás não existia, simplesmente não existia. E passou a existir com essa chapa. Porque começou a ser chamado, teve passeatas na Rio Branco memoráveis, memoráveis. Colegas da direção, colegas da categoria, que não tinham nada nem a ver, né? De uma certa forma até lembra essa passeata agora que teve, né, que todo mundo veio para a rua, aquela manifestação, foi o que aconteceu. O povo começou a ver que tinha seres humanos atrás do telefone, atrás do banco de dados, atrás da TV. A minha mãe, na época, quando eu era mais jovem, ela não tinha medo de nada, ela só tinha medo de encontrar um camburão. Isso ela tinha realmente medo. Ela tinha medo. Ela acho que ela até pensava, tomara que minha filha fique grávida, né? Porque ela grávida, ela vai se afastar dessa história aí de Grêmio estudantil. E a minha filha, hoje em dia, ela vai fazer 24 anos e não poderia deixar de ser. Ela é Ciências Políticas na UFRJ, está lá no comitê da passeata, porque ela sempre respirou isso. Mas eu procurava fazer o seguinte, dentro da Telerge, eu trabalhava na Telerge. Eu marcava cartão, no dia que eu panfletava jornais eu não marcava, entendeu? Porque eu sempre achei o seguinte, o trabalhador, para defender o trabalhador, ele tem que trabalhar, tem que dar o exemplo. Então eu trabalhava lá, depois eu vinha para cá. Eu, na realidade, eu só fui ter minha filha aos 35 anos. Então, até os 35 anos, eu me dediquei completamente, entendeu? O primeiro marido, realmente, eu perdi por conta disso, né? Porque ele não tinha muita coisa, não gostava muito dessa história, entendeu? Da mulher dentro de sindicato, um lugar cheio de homem. O que a minha mulher está fazendo lá? E era filho que queria e tal. Realmente não deu muito certo, não, porque sou da geração também da luta feminista, né? Então, não deu muito certo. Aí eu fiquei um tempo separada, tal, aí até encontrei o pai da minha filha. E eu engravidei, realmente, quando eu engravidei, aí eu decidi dar um pouco de freio. Nunca fui muito a favor daquela mulher debaixo de um carro de som, aquele barulho imenso e um bebê pendurado no peito. Eu acho isso também meio, assim, meio invasivo para a criança, entendeu? Mas até os 35 eu fui tranquila, entendeu? E até hoje eu faço realmente o que eu tenho que fazer. A nossa geração mostrou o seguinte, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Isso é a coisa mais certa que a nossa geração seguiu e eu acho que devia servir assim para todas as gerações. Quem sabe faz a hora, não vai esperar acontecer. E eu fazia acontecer, procurava fazer acontecer o máximo e quem quisesse acompanhava. Quem não quisesse, não tinha problema não. O mundo está aí para me fazer companhia.